onde tudo começou, né? Então, hoje, dia do professor, fazendo um pouquinho desse resgate, né, da memória. Mas para mim não é muito difícil, não. Acho que é coisa de historiador mesmo, porque eu me lembro muito bem, né, lá nos anos de 1992, 93, eu já costumava dar aulas, assim, de reforço, né, posso dizer, para os meus colegas de sala. Eu estava fazendo ainda a antiga oitava série, né? Aí depois fui para o ensino médio, fiz o ensino médio lá na Escola Estadual Sigismundo Pereira, e lá eu já fazia um pouquinho, né, da prática docente, vamos dizer assim. E tive um professor lá na época de história que me incentivou muito. E eu, desde criança, fui muito curioso com história, né? Eu venho de uma família de professores. Meus tios também gostavam muito de história, tias e também primos que hoje estão aí na docência, né, em várias áreas também. Mas logo que eu entrei no curso de História, lá por volta de 94, né, eu fiquei um ano trabalhando ainda na Caixa Econômica Federal. Em 95, eu encerrei meu contrato. E eu falei para eles assim, eu tenho que ir atrás realmente da minha profissão, o que eu queria para mim mesmo, sempre foi ser professor. Então eu saí meio assim, com apenas boa vontade, né, de começar. E como eu morava nessa época ainda no Santa Mônica, eu fui até a escola estadual Cristóvão Colombo, que fica ali próximo à prefeitura, ali, próximo à rotatória. E foi lá que foi a minha primeira experiência, né? Eu fui professor de língua portuguesa, comecei lá com uma turminha só, né? Eles tinham aula na biblioteca, um oitavo ano, e acabei ficando nessa escola por 3 anos. Sempre falo isso, mas eu reforço, né, que foi onde eu comecei mesmo a minha prática docente profissional, na época ainda como designado, né? E aí eu era R, né, que era uma classificação que a gente tinha no CAT, que era o Certificado de Avaliação de Títulos. Então eu fiquei lá de 95 a 97. E aí em 98 eu não consegui contrato, não consegui designação, foi um ano muito difícil, né? E coincidiu que a minha filha nessa época tinha nascido, então estava muito novinha. E eu recebi uma proposta, né? Através da minha professora da monografia, que eu estava fazendo monografia já, estava no final do curso já de história, de tentar uma experiência numa escola particular, Colégio Ateneu. E graças a Deus consegui, né, lá ser contratado, né? E aí começou uma outra etapa na minha vida, porque eu costumo dizer que foi lá no Ateneu que eu aprendi a dar aula para o ensino médio. Até então eu não tinha tido experiência em trabalhar com ensino médio. E era outra realidade. Eu trabalhei lá um ano com história, depois trabalhei mais 3 anos com sociologia. Era uma aula só por semana e eu tinha que transformar essa aula em algo assim fantástico, porque na rede particular as exigências são muitas, né? E eu acabei ficando no Ateneu até 2001, a escola infelizmente fechou, né, por questões particulares lá. E nesse meio tempo eu já estava me preparando para o tão aguardado concurso, né, do Estado de Minas Gerais, que ficou assim mais de 2 décadas sem ter concurso. E foi um concurso que teve mais de 1 milhão de inscritos, né, em todo o estado. Eu me lembro bem que era para mais de 53 mil cargos. E eu fiz inscrição para tanto para P3, que era quinta ou oitava série antigamente, e P5, que era ensino médio. E felizmente, depois de muito estudo, muitas dificuldades, eu passei nos dois concursos e consegui tomar posse no de P3 de imediato. Fui aprovado no concurso de 2001 e aí eu tomei posse em 2002. E como eu estava desenvolvendo um trabalho voluntário, né, na Pastoral da Educação, lá no bairro São Jorge, trabalhando com EJA, porque eram alunos mais velhos. Na verdade, era meio que um supletivo, né, um cursinho, né, que eu estava trabalhando lá voluntário. Aí, como tinha uma outra escola lá próxima, a escola do Parque São Jorge, eu acabei ficando lá durante 6 meses. Então, o primeiro semestre de 2002 eu fiquei lá e trabalhei nessa escola também à noite, né, dando aulas para essas pessoas que queriam voltar para o mercado, terminar os estudos. Mas aí eu fiquei sabendo que ia ter uma nova oportunidade de escolha e a minha escola do coração, né, o Cristóvão Colombo, tinha vaga. Então não pensei duas vezes, né, e transferi, né, realmente transferi meu cargo para lá, fiquei lá definitivamente de meados de 2002 até 2009, que foi o último ano de atuação da escola, porque a escola também fechou,
tinha uma questão que o prédio era do estado, o terreno da prefeitura, e aí depois, nessa época, veio uma nova etapa na minha vida, né? Eu entrei para o programa de mestrado também, né, em 2003, e foi um retorno à universidade depois de 5 anos fora, que eu tinha terminado o curso em 98. Aí eu comecei uma nova etapa de pesquisa, de trabalho com história oral, dessa vez discutindo a questão dos meios de comunicação da televisão e do rádio, né, no universo da renovação carismática católica na época, né. E foi um período bom, foi interessante. Eu trabalhei uma época de pesquisa no arquivo, né, como pesquisador no arquivo, mas continuava dando aula, né, normalmente. E aí, em 2006, eu defendi a minha dissertação de mestrado, né? Fui aprovado. Então, assim, era mais uma etapa na minha formação. Aprendi muito, né? Principalmente lidando com as pessoas, né? E trabalhando com material bem diversificado. E aí, como eu disse, em 2009, fechou meu ciclo lá no Cristóvão. E aí, aqui no meu bairro, finalmente, né? Ia ser construída uma escola, né? Tinha sido, na verdade, construída uma escola estadual. E eu trouxe meu cargo em 2010 aqui para a Escola Estadual Edelino Nunes Bernardes. Em 2009 também eu fiz o concurso para a Prefeitura Municipal de Uberlândia para professor e também fui aprovado também nesse ano. Tomei posse. No início meu cargo era dividido, eu tinha umas aulas no Hilda Leão e tinha umas aulas lá no Custódio Pereira e durante uns 3 meses eu trabalhei nessas duas situações. Até que tudo deu certo que eu vim para cá para o Hilda e fiquei definitivamente com meu cargo completo no Hilda e no Ederlino. A partir de 2010, então, minha vida ficou mais estabilizada, né? Porque eu trabalhava só no bairro e foi algo muito bom para mim, porque trabalhar conhecendo as pessoas, né? Alguns professores acham que isso é bem complicado, né? Devido a essa questão do aluno que às vezes querer invadir sua privacidade, mas eu nunca tive nenhum problema com isso. Eu sou muito profissional na escola, eu trabalho, faço as minhas atividades, faço o que for possível, mas eu tenho uma vida privada que eu respeito bastante. Tenho outras atividades também, e eu acho que isso é fundamental. E isso foi muito bom, né, para solidificar com os alunos também essa ideia de pertencimento, de valorizar suas raízes. Eu já estou aqui no bairro, já tem assim, praticamente quase 30 anos, né, uns 28 anos, e lá na escola eu pude, estável, né, já de uma maneira estável, desenvolver muitos projetos que de forma embrionária começaram antes lá no Cristóvão, começaram antes lá no Ateneu, e que me possibilitaram, além de desenvolver melhor, né, como profissional, também trazer possibilidades e novas metodologias de ensino. Quase 30 anos, né, de docência. Então, eu vi muita coisa acontecer nesses quase 30 anos. Por exemplo, eu pude experimentar as novas tecnologias chegando na escola, né? Isso para mim foi muito bom, né? O videocassete, por exemplo, que eu sempre fui muito apaixonado por cinema e sempre utilizei filmes, documentários, animações nas minhas aulas. Então, eu vi chegar o videocassete, né? Depois vi ele sendo aposentado com a chegada do DVD, os primeiros computadores, primeiro laboratório de informática também, eu vi isso acontecer, né? Infelizmente não foi desenvolvido realmente a contento, porque a gente sabe que carece de muito investimento essa área, as escolas ainda têm como grande calcanhar de Aquiles, né, ainda a questão da internet, da informatização. E tudo isso foi moldando até mesmo a minha forma de trabalhar, né? Então, a minha maneira de entrar na sala, de discutir os temas, analisar o audiovisual, trazer para os meninos, para além do livro didático, também sugestões de filmes, começar os projetos, como por exemplo, Passo Repassa, Cuidando do Ninho, o Julgamento de um Nazista, que são projetos que para mim são, eu tenho muita, valorizo eles bastante, né? E isso para mim foi um crescimento pessoal enorme, né? Porque a gente vai aprendendo, vai pesquisando mais coisas, vai pesquisando mais termos, situações, possibilidades, né? E isso é um crescimento muito grande. Até que chegou 2020. Acredito que ninguém estava preparado para o que iria acontecer em 2020, né? Principalmente a gente que está no universo que tem muita gente, né? Tem muitas pessoas. Então, quando foi declarada realmente a pandemia, né, de Covid-19, e que no início eu me lembro bem, né? Eu estava na sala à noite, avisando para os alunos que a gente ia suspender as aulas temporariamente, mas a gente não imaginava que isso ia se estender por mais de ano, né? Na verdade, quase 2 anos.
e as sequelas que isso ia deixar, né? Então eu senti muito isso, né? Porque eu sempre, para mim, um grande prazer de estar ali no meio dos alunos, desenvolver as aulas, estar no ambiente da escola, isso tudo foi, né, privado, né? Não havia possibilidade de fazer. Então aí eu comecei a reorganizar a minha maneira de trabalhar. Muito tempo disponível, né? Obrigado a ficar em casa, né? Então eu comecei a entrar nas redes sociais e a criar maneiras de me relacionar, de me apresentar para os alunos, levar algum conhecimento, levar aulas também, né? Então veio YouTube, veio site, podcast, Facebook, Instagram. Então nessa época eu acredito que eu tive um crescimento de pelo menos uma década nessa área. E também vi, né, o quanto é necessário investimento, tempo, né, paciência para poder elaborar esse tipo de trabalho. E eu uso essas ferramentas e vou continuar usando, acredito que elas são fundamentais. Mas ali na sala de aula, o embate, o dia a dia, né, isso é fundamental. Nessa época também aconteceu algo importante, né, que me marcou também, que devido a questões aí de mudança, né, na escola que eu trabalhava, no turno da manhã, eu acabei tendo que pegar uma terceira escola, né, e fui trabalhar na zona rural também, né, com uma escola municipal na zona rural, uma escola menor, com uma quantidade de alunos menor, também pude desenvolver alguns projetos lá, tenho desenvolvido alguns, né, e nessa época nós tivemos ali, né, um processo de retorno que foi também desgastante, né, porque nós iniciamos com aulas online, aí depois nós tivemos um sistema híbrido, né, de alternância, então ia um grupo de alunos, depois outro ia, isso era bem complicado para organizar as coisas, né, até que foi declarada, né, a permissão para que todos pudessem ir, e aí todas aquelas regras, né, de higienização, de máscara, foi um período extremamente desgastante, falar, dar aula de máscara, né? Estar ali no meio das pessoas, mas não poder se aproximar muito. Então foi um período complicado. Mas acho que eu voltei com tanta sede ao pote, né, que eu comecei a desenvolver os projetos e acelerei, né, na condução de muitos desses trabalhos e fiquei um pouco cansado também disso, né? Afinal de contas, né, quando a gente vai chegando aí a casa, né, dos 50 também, isso acontece, mas foi muito bom o retorno, né? Foi uma injeção de ânimo também poder voltar, porque a gente estava se sentindo preso, né, as dificuldades de trabalho na época e também até hoje, né? A gente sabia que nem todos os alunos tinham acesso à internet, acesso aos equipamentos, então nós não estamos ainda numa realidade de EAD, né, para as pessoas em geral, para os alunos em geral. Então, nesse dia do professor, eu gostaria de principalmente, né, agradecer a todos, né, aqueles que me ajudaram também no meu processo de transformação de professor. Desde os meus professores lá, né, do primário, do fundamental. Recentemente eu tive na escola onde eu comecei a minha trajetória, né? Foi muito bom, né, rever aqueles muros, né, aquelas salas de aula que mudaram um pouco, né? E também na faculdade, os mestres, né, que nos deixaram tantas lições importantes e dizer que a docência realmente é uma prática que ela é baseada principalmente, né, no sonho, né, na esperança de transformar. E a gente vai lançando essas sementes mesmo, né? E como diz, né, na parábola também, infelizmente nem todas caem em terra boa, né? Ou a terra não é boa, ou às vezes cai no meio de pedras mas a grande maioria, felizmente, consegue germinar, crescer e dar muitos frutos. Então, eu me sinto muito feliz de ver os meus alunos realizados, pais de família, empreendedores, formados, né? E isso é algo fundamental para o professor. E também, né, continuar lutando por uma sociedade melhor, democrática, onde as pessoas tenham acesso à educação, onde os profissionais, todos da área da educação, sejam valorizados, né, tanto financeiramente quanto socialmente, né? Isso é o grande, né, a grande luta que a gente tem e que a gente espera alcançar ainda. E um forte abraço para todos os professores, né, e professoras desse país, da minha cidade e também do meu bairro. E também um abraço para os meus alunos e alunas, né, e dizer que a gente está aí firme e forte.